Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um vídeo, aquele vídeo já tradicional, prévia de jogo, notícias da semana, contratações, mercado, lesionados que voltam, muito assunto para falar sobre o São Paulo, por isso que eu estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro, devidamente trajado com a camisa do Uruguai, espetacular, ó, que beleza. E é isso, vamos falar sobre esses assuntos aí, todo mundo disputando competições sul-americanas nesse meio de semana, e o São Paulo entra em campo contra a Universidade Católica, vamos falar do possível time também, mas também de outras coisas, a história do mercado, a história dos lesionados que voltam. Quero passar a bola para o Arnaldo, mas dizer que este vídeo que você acompanha, ele tem o apoio da Outsider Tours, que é uma agência de turismo especializada em eventos esportivos. Por exemplo, vamos dizer que, quem sabe, o São Paulo vá para a final da Sul-Americana. Você quer assistir, quer ir para Córdoba, onde vai ser a final. Não vai ser mais em Brasília, vai ser em Córdoba. Outsider Tours vai fazer um pacote biscoito fino para você. Hospedagem, passagem, ingresso. Os caras resolvem a sua vida lá sobre isso. Copa do Mundo, mesma coisa. Com hospedagem, com hotel, com ingresso para jogo do Brasil. Enfim, você torce pro Flamengo, tá achando que vai dar bom na Libertadores? Mesma coisa. Torce pro Palmeiras, que sapecou 3-0 no Cerro, ninguém segura o Palmeiras, vai para outra final. Também você consegue fazer o seu pacote de viagem com a Outsider Tours. Vai lá no link dos caras, no site dos caras, ou no link que está aqui na descrição, e faça lá o seu pacote com essa agência especializada em eventos esportivos, certo? Vai lá. Arnaldo, falando em mercado, em viagens e tudo mais, o São Paulo foi às compras. Claro que tem torcedor falando, putz, o Corinthians contrata o Yuri Alberto e o São Paulo contrata o Marcos Guilherme. O Flamengo tenta segurar o Andreas Pereira e o São Paulo pensa no Maílson, goleiro do esporte, sei lá. É o que são as coisas, é como está o mundo, como está o São Paulo hoje. Tá quebrado, sem grana, não tem como investir, e muita gente reclamou do Marcos Guilherme, mas tem o Marcos Guilherme, tem mais coisas vindo por aí. Queria a sua opinião também sobre o Marcos Guilherme. Eu acho que ele pode ser útil. Vamos lembrar, não é o São Paulo do Tele, é o São Paulo esse aí. Esse é o clube, hoje. Não adianta sonhar lá na frente e achar que essas coisas vão mudar de uma hora para outra. Diga lá. Vamos lá, por partes. Marcos Guilherme, né? Marcos Guilherme, contratado. Primeiro, um contrato mais curto de um ano, prorrogável pelo ano seguinte, se ele for bem. Importante dizer, né? O São Paulo, naquele modelo, não paga pelos direitos, o jogador estava livre, paga só o salário. É o que o São Paulo consegue fazer hoje, né? Outra coisa importante. Marcos Guilherme, estou falando todos os poréns antes, né? Marcos Guilherme não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Santos. Não poderia jogar a Sul-Americana também, em tese, mas a Sul-Americana permite, nas fases decisivas, é muito mais razoável, né? Com a Libertadores, tal, que você jogue por um outro time. Como foi quando o São Paulo contratou o Luciano, você lembra? Uhum. Ele já tinha jogado pelo Grêmio e depois acabou podendo jogar pelo São Paulo na Sul-Americana. Enfim, o Marcos Guilherme pode atuar a partir do dia 18, quando a janela é reaberta. Eu acho o Marcos Guilherme um jogador útil, como você falou, acho que essa é a melhor definição. É um jogador que atua pelos dois lados do campo, sabe também jogar pelo meio, tem vitalidade, está numa idade de 26 anos, ótima ainda. Não se machuca muito. É um jogador que eu vejo com semelhanças com o Alisson, que agora se machucou depois de ter tido uma sequência gigantesca. É um jogador tático que o Rogério gosta. Não é um contra um. Não é um jogador de drible, de quebra-linha, essas coisas todas. Ele supre muito mais uma carência estrutural no elenco, acho que catapultada ainda pela saída do Marquinhos e pela lesão do Caio e pela lesão do Alisson. Então, é uma coisa meio de oportunidade. E acho que ele vai ajudar. E ele não substitui nenhuma necessidade outra que o elenco tem. Nem esse jogador de quebra-linhas, que não é ele, e nem as outras carências fundamentais, agora urgentes, que se tornaram, sobretudo, a zaga, pela lesão gravíssima do Arboleda,
E também o meio-campo volante com a lesão do Luan, que também só volta no ano que vem. São duas posições que o São Paulo já tinha um olhar. Lembra que o Belmonte falou aqui com a gente na live, antes do Luan se machucar, antes do Arboleda se machucar. Imagine agora. Pois então, é. são duas posições já importantes no radar e que dependem um pouco do tipo de jogador, do tipo de investimento, do avanço do São Paulo ou não nos mata-matas. E a gente explica um pouco essa equação complexa, mas são essas, ainda seguem sendo as prioridades. O atacante quebra-linha, o zagueiro por lugar do Arboleda com as características e o volante por lugar do Luan, mesmo que o Gabriel Neves tenha dado um sinal, tô com a camisa do Uruguai em homenagem a ele, eu acho. Isso. Inesperado, porque ele estava até no radar de negociação e tenha dado uma reação na posição de volante, né? Deve ser, aliás, uma das novidades contra o Católico. Agora, queria perguntar, ainda sobre o Marcos Guilherme, você falou, ele não é o jogador do 1 contra 1. E aí você falou, jogador tático, eu entendo o que você está dizendo. Mas aí ele é importante aonde? A minha pergunta é a seguinte, está lá no jogo, São Paulo está sendo pressionado. Alguém vai falar, é hora de pôr o Marcos Guilherme? Você entendeu? Onde o cara vai ser onde ele pode ser importante? Em que circunstância? A pergunta é boa e até ajuda, porque eu me surpreendi com a rejeição do São É Paulino ao Marcos impressionante, muito Guilherme. impressionante. E acho que boa parte dessas pessoas não viram o Marcos Guilherme atuar pelo São Paulo, né, na primeira passagem. Né? Ele atuou com o time do Dorival e depois com o time do Aguirre. E só não ficou no São Paulo porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar pelos direitos econômicos dele. Já não tinha. Né? Então acabou o empréstimo e ele foi embora. Ele foi titular muito com o Dorival e muitas vezes com o Aguirre, mas com o Dorival ele era titular absoluto. Qual que era a importância do Marcos Guilherme no time do Dorival? Ele era o único jogador veloz do time. Então, Vamos falar que velocidade é um problema do São Paulo há alguns anos, né? Exato. Então, assim, ele era um jogador que permitia ter um contra-ataque, de ter uma movimentação maior, fazer o facão. Ele faz gol também, fez gol. Aliás, fez 2 gols contra o Palmeiras no Allianz Parque, muito bonitos, de meio atacante entrando em diagonal. Ele conclui bem. Então, aquele time tinha lá um monte de cara habilidoso, casco, tudo pesado. Jusilei, Petrus, Hernanes, 3 pesados no meio. Cueva, que era mais rápido, já é craque, né? Craque, mas não é exatamente o cara do contra-ataque, embora tivesse velocidade e agilidade. Prato, que é mais lento que eu. Aliás, está jogando bem no velho de novo, hein? E Marcos Guilherme, né? Marcos Guilherme era a válvula de escape do time que tinha nas laterais Militão e Edmar, 2 caras que defendiam bem também. Então, era assim, a única possibilidade de escape daquele time era o Marcos Guilherme. Aí mudou. Aguirre e tal, veio aquele time do Nenê, Diego Souza, veio o Reinaldo. Então, todo mundo mais pesado que eu, imagina. Né? E aí, de novo, era a válvula de escape do time do Aguirre e tudo mais. Que depois, quando ele saiu, o Aguirre foi buscar o João Rojas, equatoriano lá, porque precisava de um cara rápido pela ponta. Contrataram o Marcos Guilherme saiu. É óbvio a importância do Marcos Guilherme, caramba, pelo amor de Deus. Né? E ele continua fazendo as mesmas coisas. E teve o Everton também, pelo lado de atacante, de ponta. Era Marcos Guilherme e Everton, isso, e depois foi Rojas e Everton. Né? Isso. Então tá aí, tá o raio-x do Marcos Guilherme, que eu também não acho que é o Messi, claro que não, mas eu repito, o São Paulo é o São Paulo, gente, não é esse aí, é isso aí, é o que tem. É o que tem para hoje. Agora, quero saber também o que tem para hoje, Arnaldo, que aí o Rogério Ceni na última coletiva falou sobre as lesões. Falou, não tem perspectiva, vamos ver, precisamos sobreviver, precisamos chegar vivo até o dia 18 e depois ver o que acontece. Outro dia teve imagem lá do Sara dando volta em volta do campo. Tem a história do Nicão, que agora descobriu um cisto. O cara jogou a vida inteira assim, agora descobriram hoje um cisto nele. Hoje não, esses dias o cara teve que operar, tirar o cisto. Tem o Alisson, tem um monte de Arboleda que não volta mais esse ano. Qual a situação dos lesionados? Tem alguma perspectiva de alguém, quem sabe, voltar ainda? Lembrando da Outsider Tours, hein? Vai aí no link, fala. Vamos lá, Tironi. Antes do boletim médico, a gente tem que fazer todo o vídeo, né? Porque cada semana tem alguma novidade. O Rogério também falou nessa entrevista,
sobre a necessidade de avançar nas Copas para definir contratações, né? Uhum. É mais ou menos o que eu estou explicando em relação também à zaga, à volância e o cara de quebra-linhas e tal. Na cabeça do Rogério, não adianta, com a volta de alguns jogadores do DM, a gente vai falar, e com uma competição só, se o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil Sul-Americana, ir para o mercado e vou repor um monte de gente e tal, com uma competição só. Então, é um pouco isso. Agora, é como você falou, não adianta também esperar você não se cercar de possibilidades de contratação, chegar no dia 18, o que eu faço agora? Né? Uhum. Só explicando que, de novo, nós vamos lá. A situação do São Paulo econômica é complexa para contratações, como você falou do Marcos Guilherme. Quase todos os jogadores interessantes de Série A já fizeram 7 jogos, certo? Então tem depende o perfil se o São Paulo tiver avançado ou não do zagueiro. O São Paulo precisa de um zagueiro destro antes de começar a temporada. Agora ficou escancarado, né? É um Certo. problema de formação do elenco. Isso mesmo. Para mim está claro. O São Paulo, pela incerteza do Luan, precisaria de um outro primeiro volante. O Pablo foi uma surpresa. Lembra? O Pablo foi uma surpresa. Ninguém esperava. O São Paulo já precisava. Outro problema de formação do elenco. Só estou falando. O São Paulo precisava de um atacante quebra-linhas antes de começar o campeonato, a temporada. Então, essas 3 posições, mesmo com as lesões surpreendentes e trás, já estavam mapeadas. Então, a minha opinião é: o São Paulo continua precisando desses 3 jogadores. E não importa, entre aspas, a classificação ou não nas Copas. Ele vai continuar precisando, mesmo se tiver Brasileirão. Aí, eu acho que tem aí outras posições com fartura que você poderia fazer negócio. Mas essa é outra história. Lembrando que o São Paulo não vendeu ninguém ainda. Sim. O Antony não foi vendido ainda e não entrou nada, a não ser um negocinho lá de participação do David Neres. Né? É curioso uma coisa, só um parênteses, é curioso o negócio, né? O São Paulo tá aí jogando com esses caras da base há um baita tempo, né? Alguns anos. O Igor Gomes, que até tá querendo renovar com o São Paulo, que a torcida também vai enlouquecer, mas eu acho ótimo se renovar, se não vender, né? Se renovar. Aí tem o Nestor, que joga bastante tempo, o Sara agora tá machucado, mas joga bastante tempo. Enfim, tem muito jogador que joga muito tempo no time titular do São Paulo, tá aí aparecendo. Aí o Corinthians, de uma hora para outra, além de contratar o Yuri Alberto, o Raul, o zagueiro lá, já é sondado pela Roma, não sei quem, o João Vitor também vai embora. Impressionante, né? Mantuan foi no negócio. Mantuan foi no negócio. De fato. Eu acho que tem a questão, né, Tironi? Que para mim faz sentido de não vender a preço de banana os jogadores que estão sendo titulares do time agora da base. Sim. Ao mesmo tempo, não teve nenhuma proposta razoável por eles até agora, né? E o São Paulo é isso, tem lá a previsão de orçamento, uma arrecadação em vendas e que não teve. Então aquela coisa dos 2 dígitos do Rogério, se o Antony for vendido, não foi nem vendido o Antony. Então, pois é. Antes de pensar em contratação, mas vamos lá o DM que você falou, porque aí o DM pode suprir certas situações, inclusive vendas ou falta de reforço. Fora da temporada, definitivamente estão Arboleda, Luan e Caio. Né? Esses estão fora. Cirurgia. O Gabriel Sara, que teve uma lesão séria, operação e tudo mais, voltou a correr no campo num processo primeiro de colocar o pé no chão com chuteira no gramado. E a previsão mais otimista é que ele possa jogar em setembro, daqui a 2 meses. Ou seja, então, vai jogar 1 mês e pouco de temporada. Exatamente, parte final da temporada, né? Se recupera fácil, é verdade, se dedica absurdamente, mas ele teve uma operação no tornozelo, não tem. E, de novo, o Departamento Médico do São Paulo é um problema. Sim, é um problema. Então, já são 3 baixas definitivas e uma baixa só lá para frente. Dos outros lesionados, o Alisson teve um problema no joelho, no ligamento, não cruzado, mas colateral, que é aquela. Você tem 2 opções: ou operar, fica mais tempo fora, ou fazer o tratamento convencional. Foi para o tratamento convencional, que demora 1 mês sem sem ir para o campo. Uhum. E não é uma garantia, né? Depende de como você recuperar. Então, o Alisson nem voltou para o campo ainda, demorando. De novo, a questão da decisão
mais certa, que é no caso do Luan, opera ou faz tratamento convencional? Fez tratamento convencional, o cara estourou de novo, vai operar. O Alisson, não sabemos. É joelho, ainda não voltou, não tem previsão de retorno ao time. O Colorado, que teve uma lesão muscular, nada muito complexo, mas ele teve no reto femoral, voltou, teve no mesmo lugar. Então estão tendo cautela lá, o cara do ultrassom machucou, sei lá, marcou touca. Então o Colorado também não voltou para o campo ainda. Nem para fazer. Cara, quem que desgraça, voltou para o campo, quem voltou para o campo, e era óbvio, foram Thales e Nicão, que tiveram contusões no tornozelo, mas eles não tiveram nem ruptura de ligamento, como o Sara teve, que precisou operar. Então, assim, e nem uma lesão muscular que o cara abre a fibra. Então, assim, é uma questão de dor e de mobilidade. E os caras estão agora sem dor, os dois. Sim. Então, eles voltaram para o tinha parada do cisto aí, né? O cisto do Nicão, que tiraram o cisto do Nicão, que fez com que ele parasse de ter dor no tornozelo. Vou descobrir lá. Então, Nicão e Thales, possivelmente, acho que essa é a boa notícia, tenham condição de jogo antes do dia 18. Não quer dizer que sejam agora, a semana que vem. Contra o Atlético Goianiense. Não, pouco provável. Talvez. Então, antes do dia 18, em julho ainda, na primeira quinzena de julho. São as possibilidades de retorno. O Moreira, que é aquele outro problema que estava o Covid e a amidalite, esse já voltou a treinar, não foi para o Chile, mas ele pode estar, por exemplo, lá no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Então, esse é o boletim do DM. Ou seja, só na prática, Nicão e Thales têm chance de voltar até dia 18. Ou seja, dramática a situação. Bom, vamos ao time, ao jogo. Universidade Católica e São Paulo. E quero lembrar, isso é Copa Sul-Americana. O final da Copa Sul-Americana será onde, Arnaldo? Ia ser em Brasília, mas tem eleição no Brasil, será em Córdoba, na Argentina. Córdoba, na Argentina, norte da Argentina, certo? E eu não conheço nada da Argentina, só Buenos Aires. Não sei se é norte, enfim, é na Argentina. Córdoba, na Argentina. E se você quiser ir nessa final, confia no São Paulo, vai chegar, faz o seu pacote com a Outsider Tours. Os caras são especializados em pacotes esportivos. Quero ver um jogo da Premier League. Pumba, o cara faz um pacote para você com hotel, com ingresso, com hospedagem, com avião, com tudo. Mesma coisa para a Copa Sul-Americana. Quer ir para a final? Faz lá o seu pacote com o cara. O cara resolve sua vida. Transfer daqui para lá, ida para o estádio, faz tudo. Tem uns pacotes de Copa, biscoito finíssimo, com tudo. Ingresso para o Jogo do Brasil, paga em não sei quantas vezes. Outsiders Tours, os caras são bons em pacotes de eventos esportivos. Clica no link que está aí na descrição e vai lá fazer o seu orçamento, seu pacote com o Outsider Tours, que apoia esse vídeo. Se você ir lá na Outsider Tours, você dá uma força pra gente. Arnaldo, vamos ao time. 3 zagueiros, 2 volantes, só Caleri no ataque. Que tal? Você fecha comigo ou não? Depende. 3 zagueiros sempre, ainda mais agora. Sim. 2 volantes, depende. E só Caleri no ataque, depende também. Na verdade, é importante, né? O São Paulo foi para Santiago com 24 jogadores. Aí, mas vocês falaram semana passada que o São Paulo só tinha 23 jogadores para 3 frentes, tal. Foi 24 porque foi um terceiro goleiro da base. Então são os mesmos 23 que a gente tinha falado lá e que na Sul-Americana, sem suspensão, sem pendurados, né? Tem 10 pendurados brasileiros. Pois é. E ainda sem o Moreira, são os 23 que estavam aí, foram concentrados contra o Juventude, mais um terceiro goleiro da base. Então são 24 jogadores. Os 24 estão lá. É diferente do Santos, que foi para a Venezuela com o time misto e conseguiu um ponto lá, ou o Inter, que foi também preservou o jogador. O São Paulo foi inteiro para a Sul-Americana. Então já tem uma mudança ali em relação aos jogos da fase de grupos, né? Certo. Acho que pelas necessidades e também pelo intervalo entre o jogo do Juventude e o jogo da Católica, né, de domingo a quinta, e pelo fato de Santiago ser uma viagem próxima. Né? Você vai e volta rapidinho. Então, tudo isso facilitou.
A partir do jogo do Atlético Goianiense, Tironi, no domingo em Goiânia, vai menos que 24 ou 23 e vai começar a ter suspensão e tudo mais. Então, esse jogo, você falou, 3 zagueiros, 2 volantes e o Caleri, é provável mesmo que o São Paulo vá com o time titular, o melhor que tem contra a Católica, pela primeira vez na Sul-Americana. E aí, né, 3 zagueiros, ele só tem 3. O Beraldo e o Luizão, embora tenham jogado na Sul-Americana, jogaram em partidas não decisivas, né? Então, a zaga lá, Diego, Miranda e Léo, sendo que Diego e Léo estão pendurados no Brasileiro, vai jogar Sim. contra a Católica. Aí, até o Diego só entrou na parte final contra o Juventude do jogo para isso. E as laterais devem mudar de novo pelos 2 poupados contra a Juventude, Igor Vinícius e Reinaldo. Reinaldo o tempo inteiro. Igor Vinícius só jogou parte final do jogo, né? Vou falar aqui uma aberração. Eu estou gostando do vídeo do Igor Vinícius, em alguns certos momentos mais do que do Rafinha. Então, isso, eu também, mas a gente tem alguns jogadores que você não pode falar bem. Você tem que continuar, sabe como é que é? Finge que você não falou isso. Isso. Tá? Aí, então, até aí, do Jandrei aos laterais, aos 3 zagueiros, ok. Aí a outra certeza, Gabriel Neves. Foi poupado o tempo inteiro contra o Juventude, tinha jogado bem contra o Palmeiras, né? Até aí dá para você matar o time. Os outros 2 do meio, o Nestor jogou só meio tempo contra o Juventude, deve jogar. O Igor Gomes é o que está jogando toda hora, todo minuto, todo tempo. É meio Scarpa do Palmeiras. Ele jogou o tempo todo contra o Juventude, né? E hoje ele não tem muito substituto, a não ser que o Rogério coloque mais um marcador no meio. O André Anderson, a gente percebeu que não vai começar o jogo, ainda mais Santiago. Mas foi viajar. Foi, tá todo mundo lá. André Anderson, Toró, Luciano, Éder, pode chamar qualquer desses caras, tá lá. Rigoni, tá. Então, assim, eu acho que o Neves joga, o Nestor joga e aí fica uma vaga. Na frente, embora eu tenha lido também um post que você leu sobre a dissecagem do Católica. Quem observou o grupo do Flamengo na Libertadores, o Católica caiu do grupo do Flamengo, é um time que joga muitas vezes com 3 zagueiros, com 6 no meio e 1 no ataque, 3-6-1. Né? É um time que também povoa o meio de campo. E acho que o São Paulo vai ter bastante gente no meio de campo, como vinha fazendo o Rogério nos jogos contra o Palmeiras, por exemplo. Sim, mas eu acho que ele vai manter como dupla de ataque do Caleri o Patrick e Caleri. O que deu certo. Que jogou só meio tempo contra o Juventude, né? O Patrick e o Caleri. O Caleri só jogou no intervalo, né? E o Patrick foi Patrick primeiro tempo, Caleri segundo tempo. Cada um jogou 45 Eles não jogaram juntos. Não jogaram repetiram juntos. A dupla do jogo contra o Palmeiras. Perfeito. Que tinha dado tão certo. Então, na minha cabeça, vão os 2. E acho que o Gomes vai acabar jogando. E eu acho que vai jogar Neves, Nestor e Gomes. E Patrick e Caleri na frente. Você não acha que vai ser 2 volantes? Não acho. A ver. Não acho mesmo. É isso então, Arnaldo? É isso, meu caríssimo. O que temos hoje à noite, hein? Hoje 11h30. O que você tem hoje à noite? Qual o seu compromisso hoje às 11h30 da noite? Live aqui no canal. Live aqui no canal. Olha, a gente está com uma crise de inscritos, hein? Precisamos de inscrições. Chamem parentes e amigos aí para se inscrever no canal. Temos que chegar a 300 mil até a Copa do Mundo. É o mínimo. Copa Pelo menos. É zoom, garoto. Falou? Falou. Então é isso, rapaziada. Nós.